Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 15, dando continuidade às exposições neste livro. Gênesis capítulo 15, a exposição nesta manhã será do verso 7º até o verso de número 21, mas nós leremos todo este capítulo. Gênesis capítulo 15, assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão. Será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos mais uma vez ao nosso Senhor em oração. Senhor, ó nosso Deus, quero te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor se agrade de me usar na pregação da Tua palavra. Ó Deus, usa-me, Senhor, neste momento. A Tua palavra que está aberta, Senhor, é o Teu povo que está aqui presente. E desejamos, Senhor, ser fiéis a Ti, na proclamação e então, Senhor, usa-me como instrumento Teu, Pai. Que eu proclame, Senhor, a Tua verdade com ousadia. Que eu proclame, Senhor, a Tua verdade com clareza. Que eu fale, Senhor, somente aquilo que a Tua palavra diz. Ó Deus, usa-me. Que
Que o teu povo, Pai, possa ser edificado, instruído através da tua palavra. Que o teu povo possa ser encorajado, Senhor, alimentado por ti mesmo através da tua palavra. Ó Deus, mais uma vez eu te peço, usa-me apesar das minhas debilidades, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor, na pregação da tua palavra. Faz-me cheio do teu Santo Espírito, Senhor, e dá-me intrepidez na proclamação do teu Evangelho. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o teu bendito Filho. Amém e amém. Na última exposição, meus irmãos, nós tivemos a graça de contemplar nos textos do Antigo Testamento uma gloriosa e bendita doutrina tão cara, tão fundamental, tão importante para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que no primeiro livro da Escritura, em Gênesis, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé é proclamada, é anunciada. Não é verdade que nós encontramos somente no Novo Testamento, é uma verdade que o Senhor anuncia e nos ensina desde o primeiro livro da Escritura. E nós vimos isto, meus irmãos, na última exposição, sim. E na última exposição, meus irmãos, nós vimos que foi a ocasião em que o Senhor, Ele fez promessas grandiosas a Abrão, o seu servo. Depois que Abrão, ele havia lutado contra outros reis e tinha vencido. Depois que Abrão, ele fez com que o seu sobrinho Ló fosse liberto das mãos de homens ímpios. Depois que este mesmo homem, Abrão, que anteriormente parecia ser um homem cheio de temores, e de fato, ele agiu com grande temor, e muito medroso, e vacilando na sua fé, acabou colocando a sua esposa em perigo. Nós vimos que em Gênesis capítulo 14, ele se mostrou como um verdadeiro rei e um grande guerreiro. Então, ele livra Ló. Logo em seguida, ele se depara com um rei que não tinha como que princípio nem fim. Ele surge diante de Abrão, e a este rei, diante deste rei, Abrão, ele se prostra, ele entrega o seu dízimo. Ali também, naquela ocasião, ele é grandemente abençoado por este rei, por este sumo sacerdote. E nós vimos, meus irmãos, que aqui estava Cristo, aquele que abençoou Abrão e aquele que abençoa toda a igreja do Senhor em nossos dias. E então, depois de todos estes grandiosos acontecimentos experimentados por Abrão ali na sua peregrinação, ele então mais uma vez está diante do Senhor, que mais uma vez fala com ele através de uma visão. E com o propósito certamente de consolá-lo, porque certamente Abrão, ele possuía temores no seu coração. Como mencionei, talvez temendo uma retaliação que poderia vir daqueles homens contra quem ele lutou. E talvez temendo ao contemplar e olhar para frente, porque o seu trabalho, a sua missão era sobremodo difícil. O Senhor então diz para ele: Abrão, não temas. Você não precisa ter medo de absolutamente nada. Nem dos seus inimigos, nem do que virá pela frente. Porque, Abrão, você não deve temer. Ele diz: porque eu sou o teu escudo. Porque, Abrão, eu sou o teu protetor. Eu te protegerei de tudo isto. Você pode confiar em mim. E o teu galardão, Abrão, ele será sobremodo grande.
serás grandemente abençoado como tem sido. E Abrão, eu sou o teu galardão. Eu, o Senhor, sou o teu galardão. E então, meus irmãos, Abrão faz ali diante do Senhor, diante de quem ele estava, algumas perguntas. E como nós vimos, não eram perguntas de alguém que estava agindo com incredulidade, mas alguém que estava certo das promessas do Senhor. Mas como assim, Senhor? Como isso se dará? Como acontecerão estas coisas? Ele não sabia com detalhes como as coisas haveriam de acontecer. Que descendente é este que não havia surgido ainda diante dele? Será que é o meu servo Eliezer? O Senhor diz, não, Abrão. Rapidamente ele responde, é alguém que sairá das tuas próprias entranhas. Virá de você. Não será ninguém adotado por você não, nem ninguém que nasceu de algum servo na sua própria casa, mas de você mesmo. Esta é a minha promessa. E a tua descendência, Abrão, será como as estrelas dos céus. Se é possível contar as estrelas, é possível contar a tua descendência. Será sobremodo grande. O que acontece ali então? Abrão creu no Senhor. E o que acontece? Ele creu e ele foi então justificado. Ele foi salvo. O texto mostra que Abrão, crendo nas promessas do Senhor, ele foi salvo por este Senhor, ele foi justificado. E então, meus irmãos, como temos visto desde o princípio, estamos diante de um homem que foi salvo pelo Senhor. Aqui está Abrão. Mas então, meus irmãos, este mesmo Senhor, ele vai falar mais ainda com seu servo, mostrando para ele, aqui neste texto, mais uma confirmação externa, a fim de assegurar a Abrão a realidade e a certeza das suas promessas dadas a ele. E ele fará isto, meus irmãos, como nós veremos aqui, a partir de um pacto. Uma aliança feita entre o Senhor com o seu servo Abrão. Então, meus irmãos, nós encontramos a partir do verso 1, do versículo 7, as seguintes palavras. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Ele está então, meus irmãos, aqui mais uma vez o Senhor falando com ele e dizendo para ele, olha, Abrão, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Será que essas palavras, meus irmãos, iniciais aqui do verso 7 não nos lembra outras palavras ditas pelo mesmo Senhor ao seu povo? Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo de número 20, os primeiros versos, nós encontramos o Senhor dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te arranquei das mãos dos homens perversos, dos homens ímpios, dos meus inimigos, dos idólatras, e te tomei para mim. É uma linguagem, meus irmãos, que aponta muito para esta bendita obra redentora do nosso Senhor. Ele diz, olha, Abraão, eu te tirei do meio de um povo idólatra, pagão e perverso. Tirei de lá você, daquele ambiente de trevas. Eu te escolhi, Abrão. Eu te salvei, Abrão. Eu te arranquei de lá, Abrão. Mas não somente isto, eu te dei promessas, Abrão. Te dando a promessa de que você habitaria nesta terra. Esta terra te seria a tua herança. Fui eu quem fez isso.
E ele se apresenta aqui, meus irmãos, como Senhor, Deus Yahvé, o Deus pactual. Ele começa, meus irmãos, esta sessão que nós estamos considerando agora, se apresentando como este Deus que está e que deseja estar num relacionamento todo especial e particular com o seu servo Abrão. É assim que ele se apresenta para ele. A herança, Abrão, você deve crer nisto. Esta terra é sua. Ainda que habitada por outros homens e outras nações, esta terra é sua. Palavras do Senhor, meus irmãos, ditas ao seu servo. Mas então o que acontece? Mais uma vez aqui, Abrão, ele vai perguntar mais algumas coisas ao Senhor, como na sessão anterior. E nós devemos, meus irmãos, olhar para estas perguntas e mais uma vez, eu repito, não pensemos que se trata de alguém agindo com incredulidade aqui, não. Ele quer, meus irmãos, como que um sinal da parte de Deus. Dizendo assim, Senhor, apresenta-me um sinal de que estas promessas do Senhor verdadeiramente se cumprirão. Como o Senhor me assegura de tais promessas? Porque há tanto tempo o caminho, tantas lutas travadas. Como, Senhor, então, posso ser assegurado de que haverei e que hei de possuir esta terra? Como o Senhor pode me assegurar disto? Esta é a pergunta de Abrão, meus irmãos, e não é sem razão. Trata-se de um homem que já está bem velho, peregrinando ali. Então, ele, diante do Senhor, ele apresenta esta pergunta. E o Senhor, meus irmãos, como na ocasião anterior, ele não se sente ofendido por isto. De forma alguma, o Senhor o repreende por tal pergunta. Ele quer, de fato, entender. Ele quer, de fato, compreender como as coisas haverão de acontecer. Ele quer um sinal externo, meus irmãos, disto. Ele quer uma evidência de que essas coisas realmente acontecerão. Então, o que acontece? O Senhor, diante desta pergunta de Abrão, mais uma vez, prontamente o responde. E o responderá apresentando agora aqui o que nós poderíamos chamar, meus irmãos, nesta primeira sessão, de os termos do pacto que ele estabelecerá com o seu servo Abrão. Aqui, meus irmãos, ele apresentará os termos deste pacto. E quais são os termos? O versículo 9 nos diz: respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então ele fala para pegar, meus irmãos, alguns animais que deveriam então ser sacrificados diante do Senhor. Toma a novilha e você então deve sacrificar. E aqui, meus irmãos, se trata de um sacrifício, e um sacrifício que deveria envolver sangue. Aqui estão os elementos externos ali daquilo que haveria de acontecer para o estabelecimento deste pacto que o Senhor estava para fazer ali com o seu servo Abrão. Então os animais e esta questão de sacrifícios, Abrão, ele certamente sabia, ele compreendia, ele entendia. Sacrifícios anteriores já haviam sido feitos. Aqui então ele está consciente destas coisas. Mais à frente, na lei, nós veremos Moisés deixando essas coisas muito mais estabelecidas e muito mais claras para o sacrifício e para o serviço dos sacerdotes. É interessante, meus irmãos, nós contemplando aqui Abrão fazendo isto, Abrão realmente vai executar tais coisas. E Abrão, ele já se revelou para nós de diversas formas,
como um profeta, por exemplo, no texto passado. Mas aqui ele se revela também como uma espécie de sacerdote. Ele assume os papéis de alguém que é um sacerdote, oferecendo, então, ali sacrifícios diante do Senhor. Aí está, meus irmãos, o estabelecimento. Aí está, meus irmãos, os termos do pacto. E então o que acontece? Diante destas palavras do Senhor a Abrão, Abrão prontamente responde aquelas palavras de Deus. Verso 10 nos diz: ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Então aqui nós podemos contemplar a exigência divina e podemos contemplar também a ação do seu servo Abrão. E o que foi que ele fez? Ele pegou esses animais, meus irmãos, e realmente ele pegou os maiores, com exceção das aves, e ele partiu estes animais no meio, cortando-os de fato. No meio, dividindo-os certinho ali, como o Senhor mesmo havia prescrito para ele. E colocou então aqueles animais um de frente aos outros, um em frente aos outros, dispostos ali em ordem. E você pode olhar para isto e pensar, que coisa é esta? Mas é a forma que o Senhor estabeleceu de fato no passado, como os termos deste pacto, para ele entrar então nesta aliança ou neste pacto com o seu servo e estar ali as exigências do Senhor. Era assim que funcionava, meus irmãos, naquele período. Era assim que os pactos de fato eram estabelecidos. E Abrão estava muito consciente de tudo isto. E, meus irmãos, como nós veremos mais à frente, estes sacrifícios cruentos, esses sacrifícios que envolvem sangue, eles apontam para uma realidade muito superior a isto que nós estamos contemplando aqui. Não se trata, meus irmãos, simplesmente de um sacrifício e você para e olha assim e, nossa, que bom, envolveu o sacrifício, mas e daí? Há algo superior demais, meus irmãos, envolvido aqui. Todos os sacrifícios, todos os animais mortos, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um grandioso sacrifício feito no futuro. E aquele que é entregue como sacrifício, ele é entregue como sacrifício justamente neste bendito pacto, que mais uma vez é revelado aqui na história do povo do Senhor. Então, meus irmãos, os termos do pacto, eles foram exercidos, eles foram praticados. Abrão atendeu às palavras do Senhor. E porque, então, havia sangue, havia animais despedaçados ali, o texto vai nos dizer, no versículo de número 11, que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Isso aqui por causa dos animais, né, mortos ali. Então haviam aves querendo como que comer daquelas carnes. Mas é interessante, meus irmãos, nós notarmos ainda no versículo de número 10 o seguinte: é que ele pôs em ordem tudo isto. E ele então seria exigido algo dele. Algo seria exigido daqueles que estavam envolvidos no pacto. Nós veremos isto mais à frente. Mas então, meus irmãos, o que acontece aqui? Depois de Abrão estar ali envolvido com tudo isto, o Senhor, no versículo de número 12, nos diz o seguinte: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O que acontece aqui, o texto é muito claro, meus irmãos. Abrão, ele entrou num sono profundo naquela ocasião. O Senhor o fez dormir profundamente naquela ocasião.
E então, grande pavor toma conta daquele lugar e trevas muito densas acometeram aquele contexto. Justamente onde Abrão estava. Imaginem esta cena. Grande pavor, cerradas trevas, escuridão, meus irmãos. Grande acontece naquela ocasião ali em que Abrão é colocado para dormir. E isto, meus irmãos, aponta para o fato de que algo grandioso demais está para acontecer. Algo grandemente extraordinário está para ser feito entre Deus e o homem. Entre Deus, o Senhor Javé e Abrão. Então, meus irmãos, mais uma vez, lhe foi dito. Mais uma vez, as palavras mais uma vez são dirigidas a Abrão. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Meus irmãos, estas trevas apontam muito para este período em que o povo do Senhor certamente experimentará. Período realmente muito difícil, experimentando ali nas mãos dos homens perversos, maus, durante 430 anos, a maldade de todos aqueles que odeiam o povo de Deus. E o Senhor então diz estas coisas para ele. Abrão, ele estava na expectativa de saber, mas eu herdarei a terra. O Senhor diz para ele antes disso, Abrão, algo acontecerá no meio de tudo isto. Você não terá uma caminhada tão tranquila assim. Abrão, para você chegar na terra que eu te prometi, na terra que está para você como herança, você terá de passar por grandes obstáculos na sua peregrinação. E não somente você, Abrão, mas toda a sua posteridade. Isto não acontecerá tão simples assim. Você passou por vários problemas, mas aqui está. Você também passará ainda por tantos outros durante a sua caminhada aqui neste mundo. E sabe o que acontecerá, Abrão, com a sua descendência? Eles serão escravos. Reduzidos à escravidão serão. E passarão muito tempo sob as mãos de homens maus que irão puni-los, maltratá-los, feri-los durante muito tempo. Imagina alguém ouvir tais coisas, olha, você vai passar, você vai alcançar, mas veja só, vai acontecer o seguinte, você vai passar problema, meu amigo. O cara fala assim, meu irmão. Mas essa é a realidade das palavras do Senhor. Para se chegar à terra prometida, há nos caminhos muitos desafios. E, meus irmãos, como nós já falamos noutra ocasião, a herança, a terra prometida para aqueles que são a herança do Senhor, não se trata simplesmente de uma terra física como a que nós pisamos em nossos dias. Nós, como povo do Senhor, descendentes do nosso Deus, nós peregrinamos hoje para aquilo que é a herança que foi dada a Abrão e toda a sua descendência. E o que é que nós experimentamos? E o Senhor nunca disse que nós não experimentaríamos durante toda a nossa peregrinação. Nós experimentamos como Abrão experimentou, como seu povo e descendente imediato experimentou, dificuldades nessa nossa peregrinação. O Senhor nos disse que enfrentaríamos dilemas e muitos problemas em nossa caminhada. Mas olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante esta promessa, porque é justamente isso que ele vai dizer um pouco mais à frente a Abrão, não nessas palavras, mas ele vai dizer assim, você vai passar por isto, mas eu vencerei. Eu destruirei os teus inimigos.
Mas antes disso, antes de você desfrutar da herança que te fora prometida, você passará por percalços. E, meus irmãos, nós devemos estar conscientes disto. A nossa peregrinação aqui não é e nunca será, e Deus nunca nos disse que nós teremos sempre dias tranquilos. Que nós caminharemos por aí sem o menor problema na nossa vida, na nossa família, neste mundo. A realidade prova para nós. Na prática, nós experimentamos na pele dias muito maus, em que a tristeza nos abate, em que as enfermidades nos abatem, em que homens maus e perversos se levantam contra nós para ferir-nos. Não somente muitas vezes fisicamente, mas tantas e outras vezes com palavras. Quando homens maus, servos de Satanás, se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós somos grandemente feridos neste mundo. As dificuldades, meus irmãos, estão postas diante de nós, no nosso caminho, e o Senhor nunca disse que nós não as experimentaríamos. Devemos estar conscientes, meus irmãos, disto na nossa caminhada. Não podemos pensar que nunca sofreremos. E que o Senhor sempre nos privará do sofrimento. Há sempre uma didática no sofrimento. O Senhor sempre quer e deseja nos ensinar algo na adversidade. O Senhor sempre quer nos aperfeiçoar no meio dos dias maus. O Senhor sempre tem propósitos gloriosos. E Ele nos enche de promessas maravilhosas, e você deve encher o seu coração com promessas maravilhosas, de que, ainda que você sofra nessa sua peregrinação neste mundo, como sofreremos, e se você não sofre hoje, sabe de uma coisa, você sofrerá. Você deve estar certo de que o Senhor proverá auxílio e socorro em ocasião oportuna. É o que Ele sempre fez com o seu povo. É assim que Ele age desde o passado. É assim que Ele age em favor do seu povo hoje. Porque, meus irmãos, todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra aqueles que são a igreja do Senhor Jesus Cristo, se levantam também contra o próprio Senhor. E o Senhor não deixa que aqueles que se levantam contra o seu povo prevaleçam contra eles até o fim. O Senhor age em favor do seu povo. Ele luta contra os seus e os nossos inimigos. Isto é que a sua palavra nos ensina. E aqui, meus irmãos, nós veremos exatamente isto. O Senhor sendo fiel às suas promessas, ainda que este povo tenha de enfrentar momentos grandemente difíceis nas mãos de homens perversos, o Senhor não deixará impunes estes homens maus. O que é que nos diz, meus irmãos? O versículo seguinte, versículo de número 14. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Vejam só aqui. Que o Senhor não deixa impune aqueles que se levantam contra o seu povo. O que é que Ele diz? Eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. O próprio Senhor, meus irmãos, é quem fará isto. O próprio Senhor se voltará contra os inimigos do seu povo e os seus próprios inimigos.
O povo que sujeitará, os povos maus que sujeitarão o povo do Senhor, eles se encontrarão em determinada ocasião diante do Senhor. E o Senhor puniu todos estes homens e essas nações perversas que feriram o povo do Senhor no passado. O Senhor se voltou contra todos eles, contra todos aqueles que estavam numa terra que não era deles, contra todos aqueles que estavam se voltando contra o povo amado do Senhor, contra a sua amada igreja naquele período. O Senhor, meus irmãos, é quem fará isto. E ainda diz para eles, olha, eu não somente farei com que eles sejam destruídos. E então diz para o povo de Israel, naquele período que estava junto à terra prometida, dizendo assim, olha, eu destruirei os teus inimigos. E vocês sairão com grandes riquezas. E saíram com grandes riquezas do meio dos seus inimigos. O Senhor mostrando aqui, meus irmãos, que Ele é realmente um Deus fiel às suas promessas e que Ele não desampara aquele que é o seu povo. Ele cumpriu, Ele tem cumprido as suas promessas em favor da sua igreja. E nós podemos, meus irmãos, nos assegurar e nós podemos nos abraçar a esta realidade. O Senhor, sim, Ele cairá com juízo contra os maus e nós seremos libertos. Meus irmãos, esta parte, meus irmãos, deste verso, deste texto que nós acabamos de ler, aponta para uma realidade que é terrível. Também. Uma realidade que é terrível não para nós, porque a promessa de vitória em Deus, em Cristo para nós. Mas é terrível para aqueles que se voltam contra o povo do Senhor. Meus irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui é que Ele virá com juízo contra o homem. É que Ele virá com um juízo terrível. E vejam, meus irmãos, o Senhor veio com ocasiões de juízo no passado. Várias ocasiões em que o Senhor manifestou o seu juízo contra aqueles que eram perversos e maus e que se voltavam contra o seu povo. Mas haverá, de fato, um grande dia. Nós podemos estar plenamente certos disto. De que o Senhor realmente virá como um juiz. E Ele virá como um juiz para punir todos aqueles que não se dobraram diante de Cristo. E quão terrível, meus irmãos, será este dia. Que palavras, meus irmãos, não são suficientes para descrever os terrores que sofrerão e experimentarão aqueles que sofrerão a justa ira do Senhor contra eles. Meus irmãos, terrível coisa, como já disse um puritano, é cair nas mãos de um Deus irado. Meus irmãos, seria melhor contemplar a face de Satanás irado contra nós do que contemplar a face de um Deus justo e irado. Ele é terrível. E Ele não deixará passar impune os seus inimigos. Ele julgará o mundo. Ele julgará os perversos. Este dia virá. O dia em que o Senhor se voltará contra aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. O dia em que o Senhor virá para condenar aqueles que continuam envolvidos na sua iniquidade longe do Senhor. O dia em que o Senhor virá para fazer vingança contra aqueles que odeiam a Ele e a sua igreja. Este dia chegará e nós devemos estar certos disto.
E como, meus irmãos, esta realidade deste grande dia de julgamento deve nos fazer agir com urgência neste mundo, conduzindo-nos a clamarmos e a urgentemente chamarmos as pessoas que habitam neste mundo ao arrependimento e à fé em Cristo, porque senão eles sofrerão juízo. Porque um dia o limite da iniquidade chegará. Como ele nos diz aqui no verso número 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Voltarão para aqui, não se encheu ainda a medida da iniquidade, mas um dia se encheu e um dia se encherá. Como nos dias de Noé, juízo. A iniquidade estava já no limite, o Senhor não suportava mais. Um dia, isto chegará mais uma vez. E o Senhor, meus irmãos, não suportará a iniquidade no mundo. E, meus irmãos, aqui é revelado também esse juízo do Senhor, mas é revelado também certa misericórdia deste Deus. Porque vejam, meus irmãos, o Senhor ainda não voltou. E aqui é quando há ocasião para aqueles que estão longe de Deus possam se arrepender dos seus pecados. Este é o tempo, não existe outro. Porque quando o Senhor voltar e julgar, não haverá mais ocasião para arrependimento. Aqueles que não se dobraram diante dele serão condenados para o fogo eterno. E aqueles que foram salvos por Cristo caminharão para desfrutar da glória. Os homens neste mundo precisam saber desta notícia. É agora que eles devem se arrepender. Este é o momento oportuno para a fé em Cristo. E esta é a ocasião que nós devemos nos empenhar a testemunhar deste Evangelho para que eles creiam. Ainda que saibamos, meus irmãos, na nossa teologia, na nossa soteriologia, o Senhor salvará aqueles que são seus. Não importa, o Senhor salvará, eles não serão condenados. Mas nós deveríamos pregar este Evangelho livremente, independentemente de sabermos, meus irmãos, que o Senhor salvará aqueles que são seus. Porque este é o meio que o Senhor ordenou para isto. É a palavra de Deus sendo anunciada. É a palavra de Deus sendo proclamada. Este é o meio estabelecido para ele. Não há outro meio para a salvação do homem. Por essa razão nós não podemos nos calar nunca. Nunca, meus irmãos. Como já falei em outra ocasião, se nós realmente amamos aqueles que estão ao nosso redor, se nós realmente amamos os nossos familiares que não conhecem a Cristo, se nós realmente amamos as pessoas neste mundo, nós desejaremos ardentemente a salvação dos perdidos. É urgente, meus irmãos. A palavra do nosso Senhor diz que o nosso Deus está às portas e que Ele voltará a qualquer momento. A qualquer momento, o nosso Senhor voltará. Anunciemos este Evangelho, porque o tempo de arrependimento e para a salvação do homem é hoje. É hoje para você que não conhece a Cristo. Este é o momento oportuno para você se abraçar a este Cristo, ao Cristo que é oferecido livremente no Evangelho. O momento é este. Mas então, meus irmãos, depois que o Senhor, Ele apresenta essas palavras diante do seu servo Abrão, finalmente então, depois de apresentar os termos do pacto, depois de confirmar as promessas antes prometidas ao próprio Abrão, agora então, meus irmãos, ele vai de fato agora estabelecer este pacto
com o seu servo. O versículo de número 17 nos diz: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa aqui. Depois que se passou, provavelmente, meus irmãos, 24 horas, de um pôr do sol a um outro pôr do sol. Mais uma vez o texto nos diz que houve densas trevas. Agora, meus irmãos, é o Senhor entrando neste pacto, nesta bendita aliança com o seu servo. E o que acontece então, no meio daquelas densas trevas que tomam conta daquele lugar, mais uma vez, surge um grande fogareiro fumegante. Um fogo muito grande se espalhando ali. E o texto diz como que uma tocha de fogo surgindo ali. Certamente, meus irmãos, uma cena grandiosa da manifestação do poder de Deus diante de Abrão. A manifestação do Senhor que se revela ao seu servo. E o que acontece então, meus irmãos, estas manifestações apontam para esta presença toda especial de Deus diante do seu servo. Meus irmãos, é Deus quem está presente ali. E então aqui o Senhor entra neste pacto. O que é que o Senhor faz? Passou entre aqueles pedaços. Lembre-se, meus irmãos, anteriormente Abrão havia dividido os animais em pedaços. E o que é que deveria acontecer num pacto normal? As pessoas envolvidas no pacto deveriam ambas passar por entre os animais. E então, quando passavam por entre os animais, as pessoas envolvidas no pacto, eles estavam dizendo o seguinte: eu me comprometo com você. E diziam mais, meus irmãos: aí, se cumprirmos, se a promessa ela for cumprida, nós teremos vida. Mas se a promessa ela for descumprida no pacto, nós sofreremos a mesma punição de sangue que sofreram os animais partidos ao meio. Era isso que era declarado quando um pacto era feito. Mas vejam, meus irmãos, eram duas pessoas que passavam por entre os animais. Mas o texto, meus irmãos, não nos apresenta isto. Quem passa por entre os animais é o próprio Senhor quem passa. É o próprio Deus somente quem passa por entre aqueles animais partidos ali. O que acontece aqui, meus irmãos? O que acontece é que o Senhor, Ele entra num pacto com o homem unilateralmente. É o Senhor somente quem se compromete neste pacto. É Ele quem faz o pacto com o homem. Ele jura, meus irmãos, por si mesmo. Eu que farei dar cabo a ele, eu que farei se cumprir plenamente este pacto. E se for descumprido este pacto, você não sofrerá, mas outro sofrerá. O Senhor, Ele jurou por si mesmo ali, meus irmãos. É isso que nos diz a Escritura. Em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Hebreus capítulo 6, a partir do verso de número 13. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão,
visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, o próprio Deus jurou para si. E aqui, meus irmãos, nós contemplamos algo glorioso desta bendita aliança, deste bendito pacto. E, meus irmãos, que pacto é este que é revelado aqui? Que pacto é esse que é manifesto aqui? Quem são aqueles que estão envolvidos neste pacto? Meus irmãos, o Senhor teve de jurar por si mesmo. Primeiramente, porque o pacto, ele exigia e ele exige que alguém consiga cumprir este pacto. E a realidade, meus irmãos, é que aqueles, ou até mesmo Abraão, ele jamais conseguiria cumprir este pacto. Alguém, meus irmãos, superior, alguém realmente capaz, é que poderia então cumprir as exigências deste pacto perfeitamente. E somente este poderia então sofrer sobre si as punições previstas no descumprimento deste pacto. Meus irmãos, o pacto que eu estou falando aqui é o bendito pacto da graça. Aqui, meus irmãos, sendo administrado por Abrão. O pacto da graça, onde Cristo, ele é oferecido como sacrifício. Meus irmãos, este pacto da graça aqui, feito com Abrão, que o Senhor fez com Abrão, o verso número 18 nos diz, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão. A ideia é, o Senhor cortou uma aliança com Abrão. O Senhor fez esta aliança bendita com ele, e então com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, aponta para este maravilhoso pacto do Senhor, meus irmãos, onde nós, e no qual nós em Cristo estamos incluídos. Pacto, meus irmãos, este revelado aqui, mas que foi um pacto feito entre a Trindade, entre o nosso Deus na eternidade, estabelecido e acordado pelo nosso Trino Deus na eternidade. Um pacto de amor na eternidade. E como disse, meus irmãos, o amado pastor Paulo Brasil, certa vez, se usando da linguagem de Thomas Boston, numa de suas obras, falando sobre a ideia deste amor, ou do pacto na eternidade de Deus, a maior história de amor do mundo. Ele então se utiliza das seguintes palavras, fazendo como que uma alegoria com a ideia do pacto, dizendo o seguinte: as três pessoas da Trindade se reuniram na eternidade. Estavam lá na eternidade Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na eternidade, então, meus irmãos, Deus, o Pai, Ele amou os seus filhos. Ele amou o seu povo na eternidade e os amou com amor eterno. Mas, meus irmãos, Ele também sabia que estes que Ele amou com amor eterno haveriam de cair em pecado, haveriam de falhar, haveriam de cair em iniquidade, assim quebrando a sua aliança, quebrando o seu pacto. Mas o Senhor os amava muito, e o Senhor então diz, mas eu os amo, diz o Pai. Como eles poderão ser resgatados? Como eles poderão ser resgatados da condenação que sofrerão? Como isso pode acontecer? Então, meus irmãos, o Filho diz, nesse conselho eterno, na eternidade, o Filho diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto para casar com a igreja, estou pronto para ser o marido dela. Mas então, meus irmãos, nesta ocasião, aparecem a verdade, a lei e a justiça. A verdade, a lei e a justiça se apresentam e falam. Esse casamento não pode acontecer. Esta união matrimonial, ela jamais pode acontecer. Mas então vem a pergunta, mas por que não pode acontecer? Então a lei se levanta e diz, eu vou ser desonrada. Como pode haver salvação se a lei ela é desonrada? A justiça então também se levanta e diz, ora, se a lei é desonrada, a justiça não pode ser satisfeita. E a conclusão é impossível haver esse casamento. E então, meus irmãos, também a verdade se levanta, bate o martelo dizendo, concordo com os dois, não pode haver matrimônio, não pode haver casamento. Mas então, meus irmãos, o Filho, mais uma vez, diz, eu vou cumprir a lei no lugar dela. Eu vou satisfazer a justiça no lugar dela. Eu vou resgatar ela da morte. São as palavras do Filho, dizendo, eu farei tudo isto no lugar dela. Então, meus irmãos, a lei disse, se for assim, tudo bem. A justiça então disse, tudo bem também. Então a verdade falou, havendo acordo, está fechado o acordo. Mas o problema, meus irmãos, é que a noiva com quem este filho vai casar não está sabendo disto. Como esta noiva, então, poderá saber deste acordo que foi feito entre eles na eternidade, deste pacto eterno na eternidade? Então o Espírito Santo diz, eu vou. Assim que o Filho cumprir toda a obra, eu vou da parte do Pai e da parte do Filho, e eu vou conquistá-la. Eu vou conquistar esta noiva. Eu vou chegar aos ouvidos dela e vou dizer que Jesus Cristo é aquele que cumpriu a lei e que Ele é poderoso para resgatá-la da condenação dela. Eu vou convencê-la que ela está em pecado e que ela precisa dele. E enviarei então pregadores que irão para anunciar este evangelho, e eles falarão externamente aos ouvidos desta igreja. E o Espírito Santo diz, e eu falarei nas câmaras secretas, e vou convencê-la. Vou convencê-la do meu amor, e vou convencê-la do seu pecado, e a tomarei para mim. Ela se casará
com Cristo. Meus irmãos, assim é o pacto. O pacto da graça, onde Cristo, Ele é oferecido livremente. Onde o Espírito é dado para que o homem, então, possa crer neste Cristo. E então, meus irmãos, ele possa desfrutar desta bendita união maravilhosa, deste bendito casamento com o seu Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é a mais bela e mais maravilhosa história de amor de um Deus que na eternidade nos amou e que no tempo e no espaço enviou o seu Filho para que nós pudéssemos nos casar com Ele. Isto aconteceu, meus irmãos, através do seu sacrifício. Meus irmãos, assim como trevas terríveis tomaram conta daquele lugar onde Abrão estava. Trevas, meus irmãos, terríveis tomaram conta na ocasião em que Cristo estava sendo crucificado. Cristo, meus irmãos, então recebe, num único ato, naquela cruz, toda a ira de Deus no meu e no seu lugar. Para que nós, meus irmãos, que antes estávamos longe, agora pudéssemos ser aproximados de Deus. Para nós que éramos seus inimigos, pudéssemos agora ser filhos de Deus. Para nós que antes caminhávamos para a condenação, agora possamos peregrinar para a glória. E, meus irmãos, é justamente este Cristo que é a maior garantia de que a promessa de uma herança, e de uma terra, e de uma pátria se cumprirá. Porque é justamente através deste Cristo que o pacto, então, sendo selado, nós, então, podemos ter certeza de que habitaremos na glória com este mesmo Cristo. Assim como Abrão poderia ter certeza de que herdaria a terra, nós podemos ter certeza de que um dia estaremos na pátria celestial com o nosso Senhor, e isto por causa de Cristo. Isto por causa do amor eterno de Deus para conosco. Meus irmãos, todos nós que fomos salvos por Cristo, fomos alvo deste amor. E como é maravilhoso nós sabermos disto. Não podemos pensar assim, fulano foi alvo deste amor. Nós podemos estar conscientes, você pode dizer assim, fui alvo deste amor, deste Deus. O seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, morreu por mim e me resgatou. E é uma herança bendita para mim. E quanto a você que não conhece a Cristo, será que você pode esperar uma herança bendita? Será que você pode olhar então e dizer assim, não, no futuro me é aguardada uma herança maravilhosa, eu estarei bem? Você não pode dizer isso. O que eu tenho para dizer para você, se você não crê em Cristo hoje, é que o que aguarda você é juízo. Você não terá parte nesta herança, a menos que você se renda a Cristo. A menos que você creia neste Cristo que foi prometido. A menos que você se lance nele. É nele que você deve crer. É a Ele que você deve se agarrar, porque somente e somente Ele poderá te livrar da condenação, e somente Ele e nele que você poderá herdar esta bendita herança, que é a pátria celestial que nos aguarda. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor.
nosso Deus, nosso amado Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela maravilha, Senhor, de sabermos que pertencemos a Ti. Por sabermos, Pai, que o Senhor nos salvou, no pacto da graça, oferecendo Cristo livremente, em quem nós encontramos salvação, e já não há mais condenação para nós em Cristo. Já não há mais, Pai, juízo para vir sobre nós, porque toda a tua ira caiu sobre o teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Não experimentaremos isto, Pai, graças ao teu amor, ao amor eterno do Senhor na eternidade. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por isto, Pai. Queremos, Senhor, te rogar que o Senhor possa também resgatar e salvar aquele que está perdido, aqueles que não conhecem a Ti, Senhor, salva-os. Liberta-os, Senhor, da escravidão do pecado. Livra-os, Senhor, da condenação. Apieda-te, Senhor, deles. E mais uma vez te pedimos, Pai, nos usa como instrumentos teus, Pai, para proclamarmos a tua verdade. Ó Deus, nós te pedimos estas coisas. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém.